Essa de Queiroz Os Maias, edição Porto Editora, narrado por Isabel. Os Maias, capítulo 13. Carlos, que almoçara cedo, estava para sair no cupé e já de chapéu, quando Batista veio dizer que o Sr. Ega, desejando falar-lhe numa coisa grave, lhe pedia para esperar um instante. O Sr. Ega ficara a fazer a barba. Carlos pensou logo que se tratava da Cohen. Havia 2 semanas que ela chegara a Lisboa. Ega ainda não a vira. E falava dela raramente. Mas Carlos sentiu-o nervoso e desassossegado. Todas as manhãs, o pobre Ega mostrava um desapontamento ao receber o correio que só lhe trazia algum jornal cintado ou cartas de celerico. À noite percorria 2, 3 teatros, já quase vazios naquele começo de verão. E ao recolher, era outra desconsolação, quando os criados lhe afirmavam com certeza que não viera carta alguma para Sua Excelência. De certo, Ega não se resignava a perder Raquel, ansiava por a encontrar, e roía-o o despeito de que ela, de qualquer modo, lhe não tivesse mostrado que no seu coração permanecia, ao menos, a saudade das antigas felicidades. Justamente na véspera, Ega aparecera à hora do jantar, transtornado. Cruzara-se com o Cohen na Rua do Ouro, e parecera-lhe que esse canalha lhe atirara de um lado um olhar atrevido, sacudindo a bengala. O Ega jurava que se esse canalha ousasse outra vez fitá-lo, espedaçava-o sem piedade publicamente a uma esquina da Baixa. Na antecâmara o relógio bateu 10 horas. Carlos, impaciente, ia a subir ao quarto do Ega, mas nesse instante o correio chegava com a revista dos 2 mundos e uma carta para Carlos. Era da Govarinho. Carlos acabara de a ler, quando o Ega apareceu, de jaquetão e em chinelas. Tenho a falar-te numa coisa grave, menino. Lê isto primeiro, disse o outro, passando-lhe a carta da Govarinho. A Govarinho, num tom amargo, queixava-se que, já por 2 vezes, Carlos faltara ao rendezvous em casa da Titi, sem lhe ter sequer escrito uma palavra. Ela vira nisto uma ofensa, uma brutalidade, e vinha agora intimá-lo, em nome de todos os sacrifícios que por ele fizera, a que aparecesse na Rua de São Marçal, domingo ao meio-dia, para terem uma explicação definitiva antes dela partir para Sintra. Excelente ocasião de acabar! Exclamou Ega, entregando a carta a Carlos, depois de respirar o perfume do papel. Não vás nem respondas. Ela parte para Sintra, tu para Santa Olávia. Não vos vedes mais e assim finda o romance. Finda com todas as coisas grandes, como o Império Romano e como o Reno, por dispersão, insensivelmente. É o que eu vou fazer, disse Carlos, começando a calçar as luvas. Jesus, que mulher maçadora! E que desavergonhada! Chamar estas coisas sacrifícios. Arrasta-te 2 vezes por semana à casa da titia, regala-se lá de extravagâncias, bebe champanhe, fuma cigarretes, sobe ao 7º céu, delira e depois põe dolorosamente os olhos no chão e chama a isso sacrifícios. Só com o chicote. Carlos encolheu os ombros com resignação, mas se nas condessas de Govarinho e no mundo só houvessem incoerências e dolo. E que é isso que tu tinhas a dizer? Ega então tomou um ar grave. Escolheu lentamente na caixa uma cigarrete, abotoou devagar o jaquetão. Tu não tens visto o Damaso? Nunca mais me apareceu, disse Carlos. Creio que está amoado. Eu sempre que o encontro, aceno-lhe de longe amigavelmente com 2 dedos. Devia ser antes com a bengala. O Damas anda por aí, por toda a parte, falando de ti, dessa senhora, tua amiga. A ti chama-te Pulha, a ela pior ainda. É a velha história. Diz que te apresentou, que te meteste de dentro e como para essa senhora é uma questão de dinheiro e tu és o mais rico, ela lhe passou o pé. Vês daí a infamiazinha. E isto agarrelado pelo Grêmio, pela Casa Havanesa, com detalhes torpes, envolvendo sempre a questão de dinheiro. Tudo isto é atroz. Trata de lhe pôr cobro. Carlos, muito pálido, disse simplesmente: há de se fazer justiça. Desceu indignado. Aquela torpe insinuação sobre dinheiro parecia-lhe poder ser castigada só com a morte. E um instante mesmo,
com a mão no fecho da portinhola do cupê, pensou em correr à casa do Damaso, tomar um desforço brutal. Mas eram quase 11 horas e ele tinha de ir aos Olivais. No dia seguinte, sábado, dia belo entre todos e solene para o seu coração, Maria Eduarda devia enfim visitar a quinta do Kraft e ficara combinado, na véspera, que passariam lá as horas do calor, até tarde, sós, naquela casa solitária e sem criados, escondida entre as árvores. Ele pedira-lhe assim, hesitante e a tremer. Ela consentira logo, sorrindo e naturalmente. Nessa manhã, ele mandara aos Olivais 2 criados para arejar as salas, espanejar, encher tudo de flores. Agora ia lá, como um devoto, ver se estava bem enfeitado o sacrário da sua deusa. E era através destes dolorosos cuidados, em plena aventura, que lhe aparecia outra vez, suja e empanando o brilho do seu amor, a tagarelice do Damaso. Até aos Olivais, não cesou de arruinar coisas vagas e violentas que faria para aniquilar o Damaso. No seu amor não haveria paz, enquanto aquele vilão o andasse comentando sordidamente pelas esquinas das ruas. Era necessário enxovalhá-lo, de tal modo, com tal publicidade, que ele não ousasse mais mostrar em Lisboa a face bochechuda, a face vil. Quando o cupê parou à porta da quinta, Carlos decidira dar bengaladas no Damaso, uma tarde, no chiado, com aparato. Mas depois, ao regressar da quinta, vinha já mais calmo. Pisara a linda rua de Cássias, que os pés dela pisariam na manhã seguinte. Dera um longo olhar ao leito que seria o leito dela, rico, alçado sobre um estrado, envolto em cortinados de brocatel de cor de oiro, com um esplendor sério de altar para frano. Daí a poucas horas, encontrar-se-iam sós naquela casa muda e ignorada do mundo. Depois, todo o verão, os seus amores viveriam escondidos nesse fresco retiro da aldeia. E daí a 3 meses estariam longe, na Itália, à beira de um claro lago, entre as flores de Isola Bella. No meio destas voluptuosidades magníficas que lhe podia implorar o Damaso, gorducho e reles, palrando em calão nos bilhares do Grêmio. Quando chegou à rua de São Francisco, resolvera, se visse o Damaso, continuar a acenar-lhe de leve com a ponta dos dedos. Maria Eduarda fora passear a Belém com Rosa, deixando-lhe um bilhete, em que lhe pedia para vir à noite faire un bout de cossier. Carlos desceu as escadas devagar, guardando esse bocadinho de papel na carteira como uma doce relíquia. E saiu o portão, no momento em que o Alencar desembocava de fronte da travessa da Parreirinha, todo de preto, moroso e pensativo. Ao avistar Carlos, parou de braços abertos, depois vivamente, como recordando-se, ergueu os olhos para o primeiro andar. Não se tinham visto desde as corridas. O poeta abraçou com efusão o seu Carlos e falou logo de si copiosamente. Estivera outra vez em Sintra, em Colares, com o seu velho Carvalhosa. E o que se lembrara do rico dia passado com Carlos e com o maestro em Sitiais. Sintra, uma beleza. Ele um pouco constipado. E apesar da companhia da Carvalhosa, tão erudito e tão profundo, apesar da excelente música da mulher, da Julinha, que para ele era como uma irmã, tinha-se aborrecido. Questão de velhice. Com efeito, disse Carlos, pareces-me um pouco murcho. Falta-te o teu ar aureolado. O poeta encolheu os ombros. O Evangelho lá o diz bem claro. Oh, é a Bíblia que o diz. Não, é São Paulo. São Paulo ou Santo Agostinho? Enfim, a autoridade não faz ao caso. Num desses santos livros se afirma que este mundo é um vale de lágrimas. Em que a gente se ri bastante, disse Carlos alegremente. O poeta tornou a encolher os ombros. Lágrimas ou risos, que importava? Tudo era sentir, tudo era viver. Ainda não véspera ele dissera isso mesmo em casa dos Cohen? E de repente, estacando no meio da rua, tocando no braço de Carlos. E agora, por falar nos Cohen, diz-me uma coisa com franqueza, meu rapaz. Eu sei que tu és íntimo do Ega e que, diabo, ninguém lhe admira mais o talento do que eu. Mas realmente, tu aprovas que ele apenas soube da chegada dos Cohen se viesse meter em Lisboa, depois do que houve? Carlos afiançou ao poeta que o Ega só no dia mesmo da chegada, horas depois, soubera pela Gazeta Ilustrada a vinda dos Cohen. E de resto, se não pudesse habitar, conjuntas na mesma cidade, as pessoas entre as quais tinham havido atritos desagradáveis, as sociedades humanas tinham de se desfazer.
Alencar não respondeu, caminhando ao lado de Carlos com a cabeça baixa. Depois parou de novo, franzindo a testa. Outra coisa em que eu te quero falar. Houve entre ti e o Damas alguma pega? Eu pergunto-te isto porque no outro dia, lá em casa dos Cohen, ele veio com uns ditos, umas insinuações. Eu declarei logo, oh, Damas, Carlos da Maia, filho de Pedro da Maia, é como se fosse meu irmão. E o Damas calou-se, porque me conhece e sabe que eu, nestas coisas de lealdade e de coração, sou uma fera. Carlos disse simplesmente: Não, não há nada. Não sei nada. Eu nem sequer tenho visto o Damas. Pois, é verdade, continuou Alencar, tomando o braço de Carlos. Lembrei-me muito de ti em Sintra. Até fiz lá uma coisita que não me saiu má e que te dediquei. Um simples soneto, uma paisagem, um quadrozinho de Sintra ao pôr do sol. Quis provar aí a esses da ideia nova, que sendo necessário, também por cá se sabe cinzelar o verso moderno e dar o traço realista. Ora, espera aí, eu te digo, se me lembrar, a coisa chama-se Na Estrada dos Capuchos. Tinham parado à esquina do Seixas e o poeta tossira já de leve antes de recitar, quando justamente lhe apareceu o Ega, vindo de baixo, vestido de campo, com uma bela rosa branca no jaquetão de flanela azul. Alencar e ele não se encontravam desde a fatal soirée dos Cohen, e ao passo que o Ega conservava um ressentimento feroz contra o poeta, vendo nele o inventor dessa pérfida lenda de carta obscena. Alencar odiava-o pela certeza secreta de que ele fora o amante amado da sua divina Raquel. Ambos fizeram-os pálidos. O aperto de mão que deram foi incerto e regelado. E ficaram calados todos três, enquanto o Ega, nervoso, levava uma eternidade ao acender o charuto no lume de Carlos. Mas foi ele que falou, por entre uma fumaça, afetando uma superioridade amável. Acho-te com boa cor, Alencar. O poeta foi amável também, um pouco de alto, passando os dedos no bigode. Vai-se andando, e tu que fazes? Quando nos dás essas memórias, homem? Estou à espera que o país aprenda a ler. Tens que esperar. Pede ao teu amigo Alvarinho que aparece isso. E ele ocupa-se da instrução pública. Olha ali o texto grave e oco com uma coluna do Diário do Governo. O poeta apontava com a bengala para o outro lado da rua, para onde o Govarinho descia muito devagar a conversar com o Cohen. E ao lado deles, de chapéu branco, de colete branco, o Damaso deitava olhares pelo chiado, risonho, ovante, barrigudo, como um conquistador nos seus domínios. Já aquele arzinho gordo e tranquilo triunfou e irritou a Carlos. Quando o Damaso parou de fronte, no outro passeio, todo de costas para ele, ostentando rir alto com o Govarinho, não se conteve, atravessou a rua. Foi breve e foi cruel. Sacudiu a mão do Govarinho, saudou de leve o Cohen e, sem baixar a voz, disse ao Damaso friamente: Ouve lá, se continuas a falar de mim e de pessoas, das minhas relações, do modo como tens falado, e que não me convém, arranco-te as orelhas. O conde acudiu, metendo-se entre eles. Maia, por quem é? Aqui no chiado. Não, não é nada, Govarinho, disse Carlos, detendo-o, muito sério e muito sereno. É apenas um aviso a este imbecil. Eu não quero questões, balbuciou o Damaso, lívido, enfiando para dentro de uma tabacaria. E Carlos voltou com sossego para junto dos seus amigos, depois de ter saudado o Cohen e sacudir a mão ao Govarinho. Vinha apenas um pouco pálido, mais perturbado que estava o Ega, que julgara ver de novo no olhar do Cohen uma provocação intolerável. Só o Alencar não reparara em nada. Continuava a discursar sobre coisas literárias, explicando ao Ega as concessões que se podiam fazer ao naturalismo. Fiquei aqui a dizer ao Ega, é evidente que, quando se trata de paisagem, é necessário copiar a realidade. Não se pode descrever um castanheiro a priori como se descreveria uma alma. E lá isso faço eu. Aí está esse soneto de Sintra que eu te dediquei, Carlos. É realista, está claro que é realista. Pudera-se, é paisagem. Ora, eu vou-lo digo. Ia justamente dizê-lo quando tu apareceste, Ega. Mas vejam lá vocês se isso os massa. Qual maçava? E até, para o escutarem melhor, penetraram na rua de São Francisco mais silenciosa. Aí, dando um passo lento, depois outro, o poeta murmurou a sua ecloga. Era em Sintra, ao pôr do sol. Uma inglesa, de cabelos soltos, toda de branco, desce um burrinho por uma vereda que domina um vale. As aves cantam de leve,
há borboletas em torno das madressilvas, então a inglesa para deixa o burrinho, olhem levado ao céu, os arvoredos, a paz das casas. E aí, no último terceto, vinha a nota realista de que se ufanava o Alencar. Ela olha a flor dormente, a nuvem casta, enquanto o fumo dos casais se eleva, e ao lado o burro, pensativo, pasta. Aí têm vocês o traço, a nota naturalista, e ao lado o burro, pensativo, pasta. Eis aí a realidade. Está-se a ver o burro pensativo? Não há nada mais pensativo que um burro. E são estas pequeninas coisas da natureza que é necessário observar. Já veem vocês que se pode fazer realismo e do bom, sem vir logo com obscenidades? Vocês que lhes parece o sonetito? Ambos o elogiaram profundamente. Carlos, arrependido de não ter completado a humilhação do Damas, dando-lhe bengaladas. Ega, pensando que, de certo, numa dessas tardes no chiado, teria de esbofetear o Coan. Como eles recolhiam ao ramalhete, Alencar, já desanuviado, foi acompanhá-los pelo aterro. E falou sempre, contando o plano de um romance histórico, em que ele queria pintar a grande figura de Afonso de Albuquerque, mas por um lado mais humano, mais íntimo. Afonso de Albuquerque, namorado. Afonso de Albuquerque, só, de noite, na popa do seu galeão, diante de Ormuz, incendiada, beijando numa flor seca, entre soluços. Alencar achava isto sublime. Depois de jantar, Carlos vestia-se para ir à Rua de São Francisco, quando o Batista veio dizer que o Sr. Teles da Gama lhe desejava falar com urgência. Não o querendo receber, ali, em mangas de camisa, mandou-o entrar para o gabinete de escarlate e preto. E veio daí um instante encontrar Teles da Gama admirando as belas faianças holandesas. "Você, Maia, tem isto lindíssimo!" exclamou ele logo. "Eu pelo-me por porcelanas. Hei de voltar um dia destes, com mais vagar, ver tudo isto, de dia. Mas hoje venho com pressa. Venho com uma missão. Você não adivinha?" Carlos não adivinhava. E o outro, recuando um passo, com uma gravidade em que transparecia um sorriso. "Eu venho aqui perguntar-lhe, da parte do Damas, se você hoje, naquilo que lhe disse, tinha intenção de o ofender. É só isto. A minha missão é apenas esta. Perguntei-lhe se você tinha intenção de o ofender." Carlos olhou muito sério. "O quê? Se tinha intenção de ofender o Damas quando o ameacei de lhe arrancar as orelhas? De modo nenhum. Tinha só a intenção de lhe arrancar as orelhas." Teles da Gama saudou rasgadamente. "Foi isso mesmo que eu respondi ao Damas, que você não tinha senão essa intenção. Em todo o caso, desde este momento, a minha missão está finda. Como você tem isto bonito. O que é aquele prato grande, majólica?" "Não, um velho Nevers. Veja você ao pé. É Tétis conduzido às armas de Aquiles. É esplêndido e é muito raro. Veja você esse Delft, com as duas tulipas amarelas. É um encanto." Teles da Gama davam um olhar lento a todas estas preciosidades, tomando o chapéu de sobre o sofá. "Lindíssimo tudo isto. Então só a intenção de arrancar-lhe as orelhas. Nenhuma de o ofender." "Nenhuma de o ofender. Toda de lhe arrancar as orelhas. Fume você um charuto." "Não, obrigado." "Cálice de conhaque?" "Não, abstenção total de bebidas e aguardentes." "Adeus, meu bom Teles." Ao outro dia, por uma radiante manhã de julho, Carlos saltava do coupé com um molho de chaves diante do portão da Quinta do Craft. Maria Eduarda devia chegar às 10 horas, só, na sua carruagem de companhia. O hortelão, dispensado por 2 dias, fora à Vila Franca, não havia ainda criados na casa. As janelas estavam fechadas e pesava ali, envolvendo a estrada e a vivenda, um desses altos e graves silêncios da aldeia em que se sente, dormente no ar, o zumbir dos moscardos. Logo depois do portão, penetrava-se numa fresca rua de acácias onde cheirava bem. A um lado, por entre a ramagem, aparecia o quiosque com teto de madeira, pintado de vermelho, que fora o capricho de Cafte, e que ele mobilara à japonesa. E ao fundo era a casa, caiada de novo com janelas de peitoril, persianas verdes e a portinha ao centro sobre 3 degraus, flaqueados por vasos de louça azul cheios de cravos. Só meter a chave devagar e com uma inútil cautela na fechadura daquela morada discreta que foi para Carlos um prazer. Abriu as janelas e a larga luz que entrava pareceu-lhe trazer uma doçura rara. E uma alegria maior que a dos outros dias,
como preparada especialmente pelo bom Deus para alumiar a festa do seu coração. Correu logo à sala de jantar a verificar se, na mesa posta para o lanche, se conservavam ainda viçosas as flores que lá deixaram na véspera. Depois voltou ao coupé, a tirar o caixote de gelo que trouxera de Lisboa, embrulhado em flanela entre a serradura. Na estrada, silenciosa por hora, ia só passando uma saloia montada na sua égua. Mas apenas acomodar ao gelo, sentiu fora o ruído lento da carruagem, veio para o gabinete forrado de cretones que abria sobre o corredor e ficou ali, espreitando da porta, mas escondido por causa do cocheiro da companhia. Daí a um instante viu-a chegar pela Rua das Acácias, alta e bela, vestida de preto e com um meio véu espesso como uma máscara. Os seus pezinhos subiram os 3 degraus de pedra. Ele sentiu a sua voz inquieta perguntar de leve: "Étiez-vous là?" Apareceu e ficaram no instante à porta do gabinete, apertando sofregadamente as mãos sem falar, comovidos, deslumbrados. "Que linda manhã!" disse ela por fim, rindo e toda vermelha. "Linda manhã, linda!" repetia Carlos contemplando-a enlevado. Maria Eduarda resvalara sobre uma cadeira, junto da porta, num cansaço delicioso, deixando calmar o alvoroço do seu coração. "É muito confortável, é encantador tudo isto", dizia ela, olhando lentamente em redor os cretones do gabinete, o divã turco, coberto com um tapete de bruce, a estante envidraçada cheia de livros. "Vou ficar aqui adoravelmente." "Mas ainda nem lhe agradeci o ter vindo", murmurou Carlos, esquecido a olhar para ela. "Ainda nem lhe beijei a mão." Maria Eduarda começou a tirar o véu, depois as luvas, falando da estrada. Achara-a longa, fatigante, mas que lhe importava? Apenas se acomodasse naquele fresco ninho, nunca mais voltava a Lisboa. Atirou o chapéu para cima do divã. Ergueu-se toda alegre e luminosa. "Vamos ver a casa. Estou morta por ver estas maravilhas do seu amigo Kraft." "É Kraft como se chama?" "Kraft quer dizer indústria." "Mas ainda nem sequer lhe beijei a mão?" Tornou Carlos sorrindo e suplicante. Ela estendeu-lhe os lábios e ficou presa nos seus braços. E Carlos, beijando-lhe devagar os olhos, o cabelo, dizia-lhe quanto era feliz e quanto a sentia agora mais sua entre estes velhos muros da quinta, que a separavam do resto do mundo. Ela deixava-se beijar, séria e grave. E é verdade isso? É realmente verdade? Se era verdade. Carlos teve um suspiro quase triste. Que lhe hei de eu responder? Tenho de lhe repetir essa coisa antiga que já Hamlet dizia. Que duvide de tudo. Que duvide do sol, mas que não duvide de mim. Maria Eduarda desprendeu-se lentamente e perturbada. "Vamos ver a casa", disse ela. Começaram pelo segundo andar. A escada era escura e feia, mas os quartos em cima, alegres, esteirados de novo, forrados de papéis claros, abriam sobre o rio e sobre os campos. "Os seus aposentos", disse Carlos, "hão de ser embaixo, está visto, entre as coisas ricas. Mas Rosa e Miss Sara ficam aqui esplendidamente, não lhe parece?" E ela percorria os quartos devagar, examinando a acomodação dos armários, palpando a elasticidade dos colchões, atenta, cuidadosa, todo no desvelo de alojar bem a sua gente, por vezes mesmo exigia uma alteração. E era realmente como se aquele homem que a seguisse, enternecido e radiante, fosse apenas um velho senhorio. O quarto com as 2 janelas, ao fundo do corredor, seria o melhor para Rosa. Mas a pequena não pode dormir naquele enorme leite de pau preto. Muda-se. Sim, pode mudar-se, e a falta numa sala larga para ela brincar às horas do calor. Se não houvesse o tabique entre os 2 quartos pequenos, deita-se abaixo. Ele esfregava as mãos encantado, pronto a refundir toda a casa. E ela não recusava nada, para conforto mais perfeito dos seus. Desceram à sala de jantar. E aí, diante da famosa chaminé de carvalho lavrado, flanqueada, à maneira de cariates, pelas 2 negras figuras de núbios, com os olhos rutilantes de cristal, Maria Eduarda começou a achar o gosto do Kraft excêntrico, quase exótico. Também Carlos não lhe dizia que Kraft tivesse o gosto correto de um ateniense. Era um saxónio batido de um raio de sol meridional, mas havia muito talento na sua excentricidade. "Oh, a vista é que é deliciosa!" exclamou ela, chegando-se à janela. Junto do peitoril crescia um pé de margaridas e ao lado outro de baunilha que perfumava o ar.
Adiante, estendia-se um tapete de relva, mal aparada, um pouco amarelada, já pelo calor de julho. E entre duas grandes árvores que lhe faziam sombra, havia ali, para os vagares da sesta, um largo banco de cortiça. Em renque de arbustos cerrados parecia fechar a quinta, daquele lado como uma sebe. Depois a colina de China, com outras quintarolas, casas que não se viam, e uma chaminé de fábrica. Lá no fundo, o rio rebrilhava, vidrado de azul, mudo e cheio de sol, até às montanhas do Alentejo, azuladas também, na faixação clara do céu de verão. Isto é encantador, repetia ela. É um paraíso, pois não lhe dizia eu. É necessário pôr um nome a esta casa. Como se há de chamar? Vila Marie? Não. Château Rose? Também não, credo. Parece o nome de um vinho. O melhor é batizá-la definitivamente com o nome que nós lhe dávamos. Nós chamávamos-lhe a Toca. Maria Eduarda achou originalíssimo o nome de Toca. Devia-se até pintar em letras vermelhas sobre o portão. Justamente, e com uma divisa de bicho, disse Carlos rindo. Uma divisa de bicho egoísta na sua felicidade e no seu buraco. Não me mexam. Mas ela parara com um lindo sorriso de surpresa diante da porta posta, cheia de fruta, com as duas cadeiras já chegadas e os cristais brilhando entre as flores. São as bodas de Canaã. Os olhos do Carlos resplandeceram. São as nossas. Maria Eduarda fez-se muito vermelha e baixou o rosto a escolher um morango, depois a escolher uma rosa. Quer uma gota de champanhe? Exclamou Carlos. Com um pouco de gelo? Nós temos gelo, temos tudo. Não nos falta nada, nem a benção de Deus. Uma gotinha de champanhe, vá. Ela aceitou. Beberam pelo mesmo copo. Outra vez os seus lábios se encontraram apaixonadamente. Carlos acendeu um cigarrete. Continuaram a percorrer a casa. A cozinha agradou-lhe muito, arranjada à inglesa, toda em azulejos. No corredor, Maria Eduarda demorou-se diante de uma panóplia de tourada, com uma cabeça negra de touro, espadas e garrochas, mantos de seda vermelha, conservando-se nas suas pregas uma graça ligeira, e ao lado o cartaz amarelo de la corrida, com o nome de Lagartijo. Isso encantou-a, como um quente lampejo de festa e de sol peninsular. Mas depois o quarto, que devia ser o seu, quando Carlos lhe o foi mostrar, desagradou-lhe com o seu luxo estridente e sensual. Era uma alcova recebendo a claridade de uma sala forrada de tapeçarias, onde desmaiavam na trama da lã os amores de Vênus e Marte. Da porta de comunicação, arredondada, em arco de capela, pendia uma pesada lâmpada de renascença de ferro forjado. E àquela hora, batida por uma larga faixa de sol, a alcova resplandecia com o interior de um tabernáculo profanado, convertido em retiro lascivo de serralho. Era toda forrada, paredes e teto, de um brocado amarelo, cor de botão de ouro, um tapete de veludo, do mesmo tom rico, fazia um pavimento de ouro vivo sobre que poderiam correr nus os pés ardentes de uma deusa amorosa. E o leito de dossel, alçado sobre um estrado, coberto com uma colcha de cetim amarelo, bordada a flores de ouro, envolto em solenes cortinas também amarelas, de velho brocatel, enchia a alcova, esplêndido e severo, e como erguido para as voluptuosidades grandiosas de uma paixão trágica do tempo de Lucrécia ou de Romeu. E era ali que o bom Kraft, com um lenço de seda da Índia amarrado na cabeça, ressonava as suas 7 horas, pacata e solitariamente. Mas Maria Eduarda não gostou desses amarelos excessivos. Depois impressionou-se ao reparar num painel antigo, desmaiado, ressaltando em negro do fundo de todo aquele oiro, onde apenas distinguia uma cabeça degolada, lívida, gelada no seu sangue, dentro de um prato de cobre. E para matar excentricidade, a um canto, de cima de uma coluna de carvalho, uma enorme coruja empalhada fixava no leito de amor. Com um ar de meditação sinistra, os seus 2 olhos redondos e agoirentos, Maria Eduarda achava impossível ter ali sonhos suaves. Carlos agarrou logo na coluna e no mocho, atirou-os para um canto do corredor e propôs-lhe mudar aqueles brocados, forrar a alcova de um cetim cor-de-rosa e risonho. Não, venho-me a acostumar a todos esses oiros. Somente aquele quadro com a cabeça e com sangue. Ai, Jesus, que horror! Reparando bem, disse Carlos, creio que é o nosso velho amigo São João Batista. Para desfazer essa impressão desconsolada,
levou-a ao salão nobre, onde Kraft concentrava as suas preciosidades. Maria Eduarda, porém, ainda descontente, achou-lhe um ar atulhado e frio de museu. É para ver de pé e de pais e de passagem. Não se pode ficar aqui sentado a conversar. Mas esta é a matéria-prima, exclamou Carlos. Com isto, depois, faz uma sala adorável. Para que serve o nosso gênio decorativo? Olhe, o armário... Veja que centro. Que beleza. Enchendo quase a parede do fundo, o famoso armário, o móvel divino do Kraft, obra de talha do tempo da Liga Hanseática, luxuoso e sombrio, tinha uma majestade arquitetural. Na base, 4 guerreiros, armados como Marte, flanqueavam as portas, mostrando cada um, em baixo relevo, o assalto de uma cidade ou as tendas de um acampamento. A peça superior era guardada aos 4 cantos pelos 4 evangelistas, João, Marcos, Lucas e Mateus. Imagens rígidas, envolvidas nessas roupagens violentas que um vento de profecia parece agitar. Depois, na cornija, erguia-se um troféu agrícola com molhos de espigas, foices, cachos de uvas e rabiças de arados. E à sombra destas coisas de labor e fartura, 2 faunos recostados em simetria, indiferentes aos heróis e aos santos, tocavam num desafio bucólico a frauta de 4 tubos. Então, hã? Dizia Carlos. Que móvel! É todo um poema de renascença. Faunos e apóstolos, guerras e geórgicas que se pode meter dentro deste armário. Eu, se tivesse cartas suas, era aqui que eu as depositava. Como um altar-amor. Ela não respondeu, sorrindo, caminhando devagar entre estas coisas do passado e de uma beleza fria e exalando a infinida tristeza de um luxo morto. Finos móveis da Renascença italiana, exibindo os seus palácios de mármore com embutidas de cornalina e ágata que punham um brilho suave de joia sobre a negrura dos ébanos ou o cetim das madeiras cor-de-rosa. Cofres nupciais, longos como baús, onde se guardavam os presentes dos papás e dos príncipes, pintados a púrpura e ouro com graças de miniatura, com tantos espanhóis empertigados, revestidos de ferro brunido e de veludo vermelho e com interiores misteriosos em forma de capela, cheios de nichos, de claustros de tartaruga. Aqui e além, sobre a pintura verde escura das paredes, Maria Eduarda terminou por se sentar, cansada, numa poltrona Luís XV, ampla e nobre, feita para a majestade das anquinhas, recoberta de tapeçarias de Beauvau, de onde parecia exalar-se ainda um vago aroma de empoado. Carlos triunfava, vendo a admiração de Maria. Então ainda considerava uma extravagância aquela compra, feita num rasgo de entusiasmo? Não, há aqui coisas adoráveis. Nem eu sei se me atreveria a viver uma vida pacata da aldeia no meio de todas estas raridades. Não diga isso, exclamava Carlos rindo, que eu pego fogo a tudo. Mas o que lhe agradou mais foram as belas faianças. Toda uma arte imortal e frágil espalhada por sobre o mármore das consoles. Uma, sobretudo, atraiu-a, uma esplêndida taça persa de desenho raro, com um renque de negros ciprestes, cada um abrigando uma flor de cor viva. E aquilo fazia lembrar breves sorrisos, reaparecendo entre longas tristezas. Depois eram as aparatosas majólicas, de tons estridentes e desencontrados, cheias de grandes personagens. Carlos V, passando a Elba, Alexandre coroando Roxane, os lindos Nevers, ingênuos e sérios, os Marselhas, onde se abre voluptuosamente, como uma nudez que se mostra uma grossa rosa vermelha, os Derby, com as suas rendas de ouro sobre o azul ferrete de céu tropical, os Wedgwood, cor de leite e cor-de-rosa, com transparências fugitivas de concha na água. Só um instante mais, exclamou Carlos, vendo-a outra vez sentar-se. É necessário saudar o género tutelar da casa. Era ao centro, sobre uma larga pianha, um ídolo japonês de bronze, um deus bestial, nu, pelado, obeso, de papeira, facete e banhado de riso, com o ventre ovante distendido na indigestão de todo o universo. E as 2 perninhas bambas moles e flácidas, como as peles mortas de um feto. E este monstro triunfava, enganchando sobre um animal fabuloso, de pés humanos, que dobrava para a terra o pescoço submisso, mostrando no focinho e no olho oblíquo todo o surdo ressentimento da sua humilhação.
E pensarmos, dizia Carlos, que gerações inteiras vieram ajoelhar-se diante deste ratão, rezar-lhe, beijar-lhe o umbigo, oferecer-lhe riquezas, morrer por ele. O amor que se tem por um monstro, disse Maria, é mais meritório, não é verdade? Por isso, não acha talvez meritório o amor que se tem por si? Sentaram-se ao pé da janela, num divã baixo e largo, cheio de almofadas, cercado por um biombo de seda branca que fazia entre aquele luxo do passado um fofo recanto de conforto moderno. E como ela se queixava um pouco de calor, Carlos abriu a janela. Junto do peitoril crescia também uma grande pé de margaridas. Adiante, num velho vaso de pedra, pousado sobre a relva, vermelhejava a flor de um cato. E dos ramos de uma nogueira caía uma fina frescura. Maria Eduarda veio encostar-se à janela. Carlos seguiu-a e ficaram ali juntos, calados, profundamente felizes, penetrados pela doçura daquela solidão. Um pássaro cantou de leve no ramo da árvore. Depois calou-se. Ela quis saber o nome de uma povoação que branquejava ao longe, ao sol, na colina azulada. Carlos não se lembrava. Depois, brincando, colheu uma margarida para a interrogar. Elle m'aime un peu, beaucoup. Ela arrancou-lhe das mãos. Para que precisa perguntar às flores? Porque ainda não me disse claramente, absolutamente, como eu quero que me o diga. Abraçou-a pela cinta, sorriam um ao outro. Então Carlos, com os olhos mergulhados nos dela, disse-lhe baixinho e implorando. Ainda não vimos a saleta de banho. Maria Eduarda deixou-se levar assim, enlaçada pelo salão, depois através da sala de tapeçarias, onde Marte e Vênus se amavam entre os bosques. Os banhos eram ao lado, com um pavimento de azulejo, avivado por um velho tapete vermelho de caramânia. Ele, tendo-a sempre abraçada, pousou-lhe no pescoço um beijo longo e lento. Ela abandonou-se mais. Os seus olhos cerravam-se, pesados e vencidos. Penetraram na alcova, quente e cor de ouro. Carlos, ao passar, desprendeu as cortinas do arco da capela, feitas de uma seda leve que coava para dentro de uma claridade loira. E um instante ficaram imóveis, sós, enfim, desatado o abraço, sem se tocarem, como suspensos e sufocados pela abundância da sua felicidade. Aquela horrível cabeça, murmurou ela. Carlos arrancou a coberta do leito, escondeu a tela sinistra e então todo o rumor se extinguiu. A solitária casa ficou adormecida entre as árvores, numa demorada sesta, sob a calma de julho. Os anos de Afonso da Maia foram justamente no dia seguinte, domingo. Quase todos os amigos da casa tinham jantado no ramalhete. E tomara-se o café no escritório de Afonso, onde as janelas se conservavam abertas. A noite estava tépida, estrelada e sereníssima. Kraft, Sequeira e o Taveira passeavam fumando no terraço. Ao canto de um sofá, Cruzes escutava religiosamente Steinbrocken, que lhe contava com gravidade os progressos da música na Finlândia. E em redor de Afonso, estendido na sua velha poltrona, de cachimbo na mão, falava-se do campo. Ao jantar, Afonso anunciara a intenção de ir visitar, para o meado do mês, as velhas árvores de Santa Olávia, e combinara-se logo uma grande romaria de amizade às margens do Douro. Kraft e Sequeira acompanhavam Afonso. O Marquês prometera uma visita para agosto na companhia melodiosa, dizia ele, do amigo Steinbrocken. Dom Diogo hesitava com receio da longa jornada, da umidade da aldeia. E agora tratava-se de persuadir Ega a ir também, com Carlos, quando Carlos acabasse enfim de reunir esses materiais do seu livro que o retinham em Lisboa à banca do labor, mas o Ega resistia. O campo, dizia ele, era bom para os selvagens. O homem, à maneira que se civiliza, afasta-se da natureza, e a realização do progresso, o paraíso na terra, que pressagiam os idealistas, concebeu ele como uma vasta cidade ocupando totalmente o globo, toda de casas, toda de pedra, e tendo apenas aqui e além um bosquezinho sagrado de roseiras, onde se fossem colher os ramalhetes para perfumar o altar da justiça. E o milho, a bela fruta, a hortaliçazinha? Perguntava Vilaça, rindo com malícia. Imaginava então Vilaça, replicava o outro, que daqui a séculos ainda se comeriam hortaliças. O hábito dos vegetais era um resto de rude animalidade do homem.
Com os tempos, o ser civilizado e completo vinha a alimentar-se unicamente de produtos artificiais, em frasquinhos e em pílulas, feitos nos laboratórios do Estado. O campo, disse então Dom Diogo, passando gravemente os dedos pelo bigode, tem certa vantagem para a sociedade. Para se fazer um bonito piquenique, para uma borricada, para uma partida de croquet, sem campo não há sociedade. Sim, rosnou Ega, com uma sala em que também há árvores ainda se admite. Enterrado numa poltrona, fumando languidamente, Carlos sorria em silêncio. Todo o jantar estivera assim calado, sorrindo esparsamente a tudo, com um ar luminoso e de deliciosa lassidão. E então o Marquês, que já 2 vezes dirigindo-se a ele, encontrara a mesma abstração radiosa, impacientou-se. Homem, fale, diga alguma coisa. Você está hoje com um ar extraordinário, um arzinho de beate que se regalou de papar o Santíssimo. Todos em redor, com simpatia, se afirmaram em Carlos. Vilaça achava-lhe agora melhor cara, cor de alegria. Dom Diogo, com um ar entendido, sentindo mulher, invejou-lhe os anos, invejou-lhe o vigor. E Afonso, reenchendo o cachimbo, olhava o neto enternecido. Carlos ergueu-se imediatamente, fugindo àquele exame afetuoso. Com efeito, disse ele, espreguiçando-se de leve, tenho estado hoje languido e mono. É o começo do verão, mas é necessário sacudir-me. Quer você fazer uma partida de bilhar, ó Marquês? Vá lá, homem, se isso ressuscita. Foram. Ega seguiu-os, e apenas no corredor o Marquês, parando e como recordando-se, perguntou sem rebuço ao Ega notícias dos Cohen. Tinham-se encontrado? Estava tudo acabado? Para o Marquês, uma flor de lealdade, não havia segredos. Ega contou-lhe que o romance findara, e agora o Cohen, quando o cruzava, baixava prudentemente os olhos. Eu perguntei-lhe isso, disse o Marquês, porque já viu o Cohen 2 vezes. Onde? Foi a exclamação sôfrega do Ega. No Price, e sempre com o Damaso. A última vez foi já esta semana. E lá estava Damaso, muito chegadinho, parrando muito. Depois veio sentar-se um bocado ao pé de mim, sempre de olho nela, e ela de lá, com aquele ar de lambisgoia, de luneta nele. Não havia que duvidar, era um namoro. Aquele Cohen é um predestinado. Ega fez-se lívido, torceu nervosamente o bigode, terminou por dizer: o Damas é muito íntimo deles, mas talvez se atire. Não duvido. São dignos um do outro. No bilhar, enquanto os dois carambolavam preguiçosamente, ele não cessou de passear numa agitação, trincando o charuto apagado. De repente estancou em frente do Marquês com os olhos chamejantes. Quando é que você viu ultimamente no Price essa torpe filha de Israel? Terça-feira, creio eu. O Ega recomeçou a passear sombrio. Nesse instante, Batista, aparecendo à porta do bilhar, chamou Carlos em silêncio com um leve olhar. Carlos veio surpreendido. É um cocheiro da praça, murmurou Batista. Diz que está ali uma senhora dentro de uma carruagem para lhe querer falar. Que senhora? Batista encolheu os ombros. Carlos, de taco na mão, olhava para ele aterrado. Uma senhora? Era de certo Maria. Que teria sucedido, santo Deus, para ela vir numa tipóia às 9 da noite ao ramalhete. Mandou Batista a correr, buscar-lhe um chapéu baixo e, assim mesmo de casaca, sem paletó, deixou-me numa grande ansiedade. No peristilo, topou com o Eusébiozinho, que chegava e sacudia cuidadosamente com o lenço a poeira dos botins. Nem falou ao Eusébiozinho. Correu ao cupê, parado à porta particular dos seus quartos, mudo, fechado, misterioso, aterrador. Abriu a portinhola. Do canto da velha traquitana, um vulto negro, abafado numa mantinha de renda, debruçou-se, perturbado, balbuciou. É só um instante. Quero-lhe falar. Que alívio. Era a Golvarinho. Então, na sua indignação, Carlos foi brutal. Que diabo de tolice é esta? Que quer? E a bater com a portinhola, ela empurrou para fora, desesperada, e não se conteve. Desabafou logo ali diante do cocheiro, que mexia tranquilamente na fivela de um tirante. De quem é a culpa? Por que me trata deste modo? É só um instante. Entre. Tenho de lhe falar. Carlos saltou para dentro furioso. Dá uma volta pelo aterro, gritou ao cocheiro. Devagar. O velho calhambeque desceu a calçada e, durante um momento, na escuridão, recuando um do outro no assento estreito, tiveram as mesmas palavras, bruscas e coléricas, através do barulho das vidraças. Que imprudência! Que tolice! E de quem é a culpa? De quem é a culpa? Depois, na rampa de Santos, o cupê rolou mais silenciosamente no macadame.
Carlos, então, arrependido da sua dureza, voltou-se para ela e com brandura, quase num tom carinhoso de outrora, repreendeu-a por aquela imprudência, pois não era melhor ter-lhe escrito? Para quê? Exclamou ela. Para não me responder. Para não fazer caso das minhas cartas como se fossem as de um importuno a pedir-lhe uma esmola? Sufocava. Arrancou a mantinha da cabeça. No vagaroso rolar do cupê, sem ruído, ao longo do rio, Carlos sentiu a respiração dela, tumultuosa e cheia de angústia. E não dizia nada, imóvel, no infinito mal-estar, intervendo confusamente, através do vidro embaciado, na sombra triste do rio adormecido, as mastreações vagas de faluas. A parelha parecia ir adormecendo, e as queixas dela desenrolavam-se profundas, mordentes, repassadas de amargura. Peço-lhe que venha a Santa Isabel. Não vem. Escrevo-lhe, não me responde. Quer ter uma explicação franca consigo, não aparece. Nada, nem um bilhete, nem uma palavra, nem um aceno. Um desprezo brutal, um desprezo grosseiro. Eu nem devia ter vindo. Mas não pude. Quis saber o que lhe tinha feito. O que é isto? Que lhe fiz eu? Carlos percebeu os olhos dela faiscantes sobre a névoa de lágrimas retidas, suplicando e procurando os seus. E sem coragem sequer de a fitar, murmurou torturado. Realmente, minha amiga, as coisas falam bem por si. Não são necessárias explicações. São. É necessário saber se isto é uma coisa passageira, um amu, ou se é uma coisa definitiva, um rompimento. Ele agitava-se no seu canto, sem achar uma maneira suave, afetuosa ainda, de lhe dizer que todo o seu desejo dela findara. Terminou por afirmar que não era um amu. Os seus sentimentos tinham sido sempre elevados, não caíra agora na pieguice de ter um amu. Então é um rompimento. Não, também não. Um rompimento absoluto para sempre, não. Então é um amu? Porquê? Carlos não respondeu. Ela, perdida, sacudiu-o pelo braço. Mas fale, diga alguma coisa, santo Deus. Não seja cobarde, tenha a coragem de dizer o que é. Sim, ela tinha razão. Era uma cobardia, era uma indignidade continuar ali, gauchemente, dissimulado na sombra, a balbuciar coisas mesquinhas. Quis ser claro, quis ser forte. Pois bem, aí está. Eu entendi que as nossas relações deviam ser alteradas. E outra vez hesitou, a verdade amoleceu-lhe nos lábios, sentindo aquela mulher ao seu lado a tremer de agonia. Alteradas, quero dizer, podíamos transformar um capricho apaixonado que não podia durar numa amizade agradável e mais nobre. E pouco a pouco as palavras voltavam-lhe fáceis, hábeis, persuasivas, através do rumor lento das rodas. Onde os podia levar aquela ligação? Ao resultado consumado. A que um dia se descobrisse tudo e o seu belo romance acabasse num escândalo e na vergonha. Ou a que, envolvendo-os por muito tempo, o segredo, ele viesse a descair na banalidade de uma união quase conjugal, sem interesse e sem requinte. De resto, era certo que, continuando a encontrarem-se, aqui, em Sintra, noutros sítios, a sociedadezinha, curiosa e mexeriqueira, viria a perceber a sua afeição. E havia, por acaso, nada mais horroroso, para quem tem orgulho e delicadeza de alma, do que uns amores que todo o público conhece, até os cocheiros de praça? Não. O bom senso, o bom gosto mesmo, tudo indicava a necessidade de uma separação. Ela mesmo mais tarde lhe seria grata. De certo, esta primeira interrupção de um hábito doce era desagradável, e ele estava bem longe de se sentir feliz. Fora por isso que não tivera coragem de lhe escrever. Enfim, deviam ser fortes e não se verem, pelo menos durante alguns meses. Depois, pouco a pouco, o que era capricho frágil, cheio de inquietação, tornar-se-ia uma boa amizade, bem segura e bem duradoura. Calou-se. E então, no silêncio, sentiu que ela, caída para o canto do cupê, com uma coisa miserável e meio morta, encolhida no seu vejo, estava chorando baixo. Foi um momento intolerável. Ela chorava sem violência, mansamente, como um choro lento que parecia não dever findar. E Carlos só achava esta palavra banal e desinsabida. Que tolice, que tolice. Vinham rodando ao comprido das casas por diante da fábrica do gás. Um americano passou alumiado com senhoras vestidas de claro. Naquela noite de verão e de estrelas, havia gente vagueando tranquilamente entre as árvores. Ela continuava a chorar. Aquele pranto, triste, lento, correndo a seu lado, começou a comovê-lo.
E ao mesmo tempo quase lhe queria mal por ela não reter essas lágrimas infindáveis que laceravam o seu coração. E ele, que estava tão tranquilo, no ramalhete, na sua poltrona, sorrindo a tudo, numa deliciosa lassidão. Tomou-lhe a mão, querendo calmá-la, apiedado e já impaciente. Realmente não tem razão. É absurdo. Tudo isto é para o seu bem. Ela teve enfim um movimento. Enxugou os olhos, assoou-se doloridamente por entre os seus longos soluços e, de repente, num arranque de paixão, atirou-lhe os braços ao pescoço, prendendo-o a ele com desespero, esmagando-o contra o seu seio. Oh, meu amor, não me deixes, não me deixes. Se tu soubesses, és a única felicidade que eu tenho na vida. Eu morro, eu mato-me. Que te fiz eu? Ninguém sabe do nosso amor. E que soubesse. Por ti sacrifico tudo. Vida, honra, tudo. Tudo. Molhava-lhe a face com o resto das suas lágrimas e ele abandonava-se sentindo aquele corpo sem colete, quente e como nu, subir-lhe para os joelhos, colar-se ao seu, num furor de o repossuir, com beijos sôfregos, furiosos, que o sufocavam. Subitamente a tipóia parou. E um momento ficaram assim. Carlos imóvel, ela caída sobre ele e arquejando. Mas a tipóia não continuava. Então Carlos desprendeu um braço, desceu o vidro e viu que estavam defronte do ramalhete. O homem, obedecendo à ordem, dera a volta pelo aterro, devagar, subir à rampa, retroceder à porta da casa. Durante um instante, Carlos teve a sensação de descer, acabar ali bruscamente aquele longo tormento. Mas pareceu-lhe uma brutalidade. E desesperado, desdenhando-a, berrou ao cocheiro. Outra vez ao aterro! Anda sempre! A tipóia deu na rua estreita uma volta resignada. Tornou a rolar. De novo as pedras da calçada fizeram tilintar os vidros. De novo, mais suavemente, desceram a rampa de Santos. Ela recomeçara os seus beijos, mas tinham perdido a chama que um instante os fizera quase irresistíveis. Agora Carlos sentia só uma fadiga, um desejo infinito de voltar ao seu quarto, ao repouso de que ela o arrancara para o torturar com estas recriminações, estes ardores entre lágrimas. E de repente, enquanto a condessa balbuciava como tonta pendurada do seu pescoço, ele viu surgir na alma, viva e resplandecente, a imagem de Maria Eduarda, tranquila àquela hora na sua sala de repes vermelho, fazendo serão, confiando nele, pensando nele, relembrando as felicidades da véspera, quando a toca, cheia dos seus amores, dormia, branca entre as árvores. Teve então horror a Govarinho. Brutalmente, sem piedade, repeliu-a para o canto do cupê. Basta! Tudo isto é absurdo. As nossas relações estão acabadas. Não temos mais nada que nos dizer. Ela ficou um instante como atordoada. Depois estremeceu, teve um riso nervoso, repeliu também freneticamente, pisando-lhe o braço. Pois bem, vai, deixa-me. Vai para a outra, para a brasileira. Eu conheço-a. É uma aventureira que tem um marido arruinado e precisa quem lhe pague as modistas. Ele voltou-se com os punhos fechados, como para a espancar, e na tipóia escura, onde já havia um vago cheiro de verbena, os olhos de ambos, sem se verem, dardejavam o ódio que os enchia. Carlos bateu raivosamente no vidro. A tipóia não parou. E a Govarinho, do outro lado, furiosa, magoando os dedos, procurava descer a vidraça. É melhor que eu saia, disse ela sufocada. Tenho horror de marchar aqui ao seu lado. Tenho horror. Cocheiro, cocheiro. O calhambeque parou. Carlos pulou para fora, fechou de estalo a portinhola e, sem uma palavra, sem erguer o chapéu, virou costas, abalou a grandes passadas para o ramalhete, trêmulo ainda, cheio de ideias de rancor, sobre a paz da noite estrelada. Fim de capítulo. Essa de Queiroz Os Maias, edição Porto Editora, narrado por Isabel de Campos.